colocou em torno dele os apóstolos e disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10:16. Como é que uma pessoa que lê tudo isso ainda tem dúvida que Jesus instituiu a igreja? E disse: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas o senhor sabe por quê, professor? Porque eles acham, protestante acha que o mundo, né, se resume à cabecinha dele. Então, eles acham que igreja é uma instituição. Ou seja, ele quer que a igreja, Jesus tenha fundado a igreja, que Jesus tenha ido lá num cartório e registrou o CNPJ da igreja, né? E pronto, agora tem igreja. Mas igreja não é isso, meu filho. A igreja ela é muito mais invisível do que visível. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é aquilo que está lá no céu. Igreja são os santos, igreja são os anjos, as pessoas que já estão salvas. Igreja são as pessoas que estão no purgatório. Igreja são as pessoas que estão aqui na terra. Igreja é muito mais invisível do que visível. João Paulo II dizia que mais do que uma instituição é um mistério. É um mistério. Nós precisamos crer na igreja, porque se você não crer na igreja, você não terá Bíblia. No meu site tem uma palestra. Eu convido o senhor a ir lá no meu site, padrepauloricardo.org. O senhor vai lá e procura uma palestra. Não há Bíblia sem igreja. Procure essa palestra e o senhor vai aprender bastante. Mas, Paulo, mas vamos voltar para a história da igreja. Houve um outro fato marcante na história do mundo, e que repercutiu também na história da igreja, que o senhor já pincelou ali, mas eu queria que o senhor colocasse um pouco mais. A questão do advento do islamismo. Por volta lá do ano 630, mais ou menos, surgiu o seu Maomé. Né? Muhammad Muttalib, o conhecido Maomé. E que revolucionou o mundo, né? Inclusive a igreja, né? E depois fez até a queda de Constantinopla, já lá em 1453. Coloca um pouco sobre isso para a gente. Como que isso repercutiu na missão evangelizadora da igreja? Sim. Então, veja só, é importante as pessoas entenderem. No mapa? Não, vou lá no mapa porque eu preciso mostrar para as pessoas isso daqui. Vejam só. O islamismo, ele foi um fenômeno, não é? Religioso hífen militar. Tá? Então, o islamismo surgiu em 622, não é? Com a Hégira ou Egira, a fuga de Maomé, de Meca para Medina, né? Aqui na Península Arábica, que é essa área aqui, que era fora do Império Romano. Não é? Acontece que em 600, vejam a data, 622, o sucesso militar de Maomé e dos califas é tão grande que em 711 eles varreram todo o norte da África, dominaram tudo e já estavam colocando os pés na Espanha em 711, em menos de um século. Agora, o que deu tanta força assim para essa expansão? Antes de tudo, o fato de que foi uma consolidação de um povo que não tinha unidade. Não é? Que povo era esse? Os árabes eram tribos, não é? Que não tinham unidade por causa exatamente da falta de unidade religiosa. É aquilo que nós falamos, aquele fenômeno de que para eram você... Eram bárbaros. Sim, politeístas, não é? Então, Maomé conseguiu unificar, não é? Agora, o que é interessante isso, e as pessoas não se dão muito conta, é que existe uma ligação íntima entre religião e moral. A visão que eu tenho de Deus e a visão da moralidade. Por quê? Porque para nós cristãos, Deus é trindade. É um só Deus. Mas ele é uma trindade de amor, uma comunidade de amor, e existem relações pessoais, existe essa possibilidade, nós somos um pouco, assim, iguais uns aos outros, e portanto podemos dialogar, etc. Já para os muçulmanos, Deus é muito distante. Deus é soberano, altíssimo, inatingível. E este Deus, distante, soberano, ele manda no homem, e o homem está aqui, e a única coisa que o homem pode fazer com Deus é a obediência. Né? A própria ideia de Islã é isso, obediência. Bom, nós não. Nós cristãos temos um Deus que se encarnou
Ele veio e veio fazer aliança conosco. Ele quis ser amado por nós e nos amou. Ele veio ter conosco, veio lidar conosco. Veja que, se você transforma isso em uma visão política, em uma visão de família, como será a família de um Deus autocrático e distante? Será de um pai autocrático que tem poder de vida e de morte sobre a mulher e os filhos. Como será o Estado, não é, baseado num Deus assim? Será sempre de um governo de ferro e de um povo submisso. Agora, como é o governo quando você pensa, não é, num Deus cristão que se faz próximo? Será sempre o governo de, por mais que seja soberano, os reis cristãos sempre foram servos de Deus, não é? Homens pecadores que dependiam da misericórdia de Deus e que sabiam muito bem que deviam governar como pai dos pobres, não é? Pelo menos era essa a ideia. Se depois isso não foi realizado plenamente por ninguém, são outros 500, não é? Mas vejam que ali nós temos toda uma concepção de sociedade, concepção de moral completamente diferente. Então, quando você vai e coloca um Deus uno, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem um profeta, Maomé, que diz claramente que devemos sujeitar os infiéis pela espada. Porque é isso que Maomé diz. A famosa jihad. Sim, a Guerra Santa. Ora, isso daqui dá uma unidade, não é, religiosa e militar imensa. Não é? Então não foi uma coisa que cresceu como o cristianismo cresceu através de conversão. Foi algo que cresceu através de conquista política. Não é? Numa área do império que já estava fragilizada, não é? De um cristianismo que estava dividido por causa de heresias. Vamos lembrar que aqui na época em que os árabes estavam em expansão, nós tínhamos todos os conflitos, por exemplo, do monotelismo e do monoenergismo. São Máximo Confessor teve que pagar literalmente com a língua e a mão direita que foi cortada pelo imperador. Por quê? Porque o imperador queria fazer uma nova doutrina de Deus para que ele pudesse fazer uma aliança militar com os coptas aqui no Egito, que eram monofisitas, e assim eles pudessem se unir militarmente contra os árabes que estavam pressionando. Está entendendo? Depois, num segundo momento, surge o iconoclasmo, né? a quebra das imagens, não é? Que foi também toda uma influência islâmica aqui. Quer dizer, o islamismo, ele realmente ele teve consequências dentro da história conturbada desta área do cristianismo, não é? Para nós aqui no Ocidente se sentiu mais aqui na parte da Espanha, não é? E depois a reconquista dos mouros, etc. e tal, não é? Mas isso tudo é já um outro capítulo da história. Ok, Juliana, até aí, pergunta para o Padre Paulo. Padre Paulo, por que nossos irmãos protestantes insistem tanto em dizer que após o imperador Constantino, a igreja primitiva se corrompeu, tornando-se apóstata, sendo introduzida nela várias heresias, sendo que a igreja primitiva foi restaurada somente após a reforma protestante? Júnior César faz a pergunta. Veja, o que é que acontece com o protestantismo? Eu peço desculpas da minha falta de temperança na resposta passada, porque sabe que o sangue ferve, né? Mas o que é que, assim, respondendo de uma forma um pouco mais pacata, a dificuldade dos protestantes é a seguinte: é que eles nasceram numa época de crescente racionalismo, não é? Eles nasceram no século XVI, portanto, eles estão já numa nova visão de mundo, onde eles querem ter certezas das coisas. As coisas têm que ser meio que cartesianas, ideias claras e distintas. As coisas têm que ser bem objetivas. Então você pega o mundo de Calvino,